Olá, estamos de volta para o nosso momento da orientação temporal, aqui na Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos com o intérprete de Libras, Bruno. Vamos lá continuar com a nossa conversa, com o nosso momento, mas onde você pode encontrar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, na TV Alep, diariamente, de segunda a sexta, no horário das 8h45 às 9h, e temos a reprise 18h45 às 19h, no canal 10.2. E também no YouTube, no canal do Educa Recife. Vamos iniciar continuando a nossa conversa sobre orientação temporal. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre as etapas da estruturação temporal. Como é que isso acontece? Como é que isso vai acontecendo em casa, na escola, em diferentes ambientes com essa criança, com esse estudante. Vamos lá. Então, no momento anterior eu falei que eles começam a já entender, a observar essa orientação temporal através do dia e da noite. Ele começa de maneira muito concreta, porque ele está vivenciando o momento. Então, ele percebe que em algum momento ficou escuro. E a família, consequentemente, já nomeia, falando, está à noite, já ficou de noite, está na hora de dormir. Quando acorda, ele percebe que o tempo está diferente, está claro. Então, ele vai começando a experimentar de maneira concreta e escutando. A família está nomeando que existe o dia, que existe a noite. A criança situa a sua ação e suas rotinas inicialmente de forma concreta. Então, é como eu coloquei há pouco, é vivenciando cada momento de acordo com a sua rotina. E a revolução cíclica. Inicialmente existe o sono e também existe a vigília. Quando acorda, tem muitos que perdem o sono. Então, ele começa a perceber o momento do sono, o momento que acorda, associado a essa orientação temporal. Agora, dependendo da idade, dependendo da rotina, dependendo da criança, dependendo onde ele está morando, pode sim acontecer, quando abre a porta, em um dia de muita chuva, aconteça uma confusão. Olhar e falar, ainda é de noite, ainda não amanheceu. Porque como a orientação temporal deles é pelo que ele está percebendo, pelo que ele está vendo, então essa confusão é natural acontecer. Abrir e falar, ainda está de noite, mamãe ou papai, vamos dormir, não está na hora da escola. E pode ser o início da manhã, mas por causa do tempo, ele fazer essa associação. Mas ele está dentro do que é esperado. Depois, dia e noite, ele vai associando com claro e escuro. Mas aí ele já tendo essa abordagem, ele já tendo esse entendimento que existe o dia e que o dia é claro, ele também entende que a noite é quando acontece que está tudo escuro. Então, ele já vai para uma outra etapa, que o dia, ele pode ser dividido em manhã, tarde e noite. E como é que ele vai entender isso? Que o dia pode ser manhã e pode ser tarde. Uma estratégia maravilhosa é aproveitar o momento que ele vai para a escola. Então, em que momento você está saindo de casa para ir à escola? Então, você estuda pela manhã, você precisa sair cedo, você precisa dormir na noite anterior cedo para acordar disposto para ir para a escola. Então, o seu horário, você estuda pela manhã. Então, ele já começa a ter essa orientação temporal de maneira tranquila. Ou ele também percebe se ele estuda à tarde, porque ele entende que primeiro ele acorda, não precisa logo se organizar para ir para a escola, e só depois que ele vai começar essa organização. Então, ele entende o manhã e o tarde, podemos utilizar essa estratégia do horário de ir para a escola. E à noite?
Quem é que chega à noite? Quem é que sai logo pela manhã e chega à noite? Geralmente quem trabalha em casa sai pela manhã e só chega à noite. Então ele vai se apropriando desse conhecimento com a sua própria rotina, a rotina da sua família. Então ele vai conseguindo definir e ter essa apropriação do conhecimento. Mas quando falamos sobre orientação temporal, o que é que podemos pensar e ter como uma maneira concreta? Que noções temporal podemos entender para ficar melhor aqui percebido? Então, noções temporais é o desenvolvimento e a conscientização do próprio corpo, dos próprios movimentos dentro de um espaço. Leva a aprender sobre a noção de tempo. Então, o que é que ele está vivenciando naquele momento, naquele espaço? Então, a partir daí, ele percebe o movimento daquela rotina e começa a ter as definições do que é que está acontecendo, o que é manhã, o que é tarde, o que é noite, o que é claro, o que é escuro. Então, ele mesmo e os movimentos. Eu trouxe aqui o exemplo de um exercício que vai mostrar que, dependendo do movimento, as coisas podem mudar ou não. Vamos observar? Então, você diante da sala, aí você pede para aquele estudante, ou todos os estudantes, que eles se posicionem confortavelmente. Quero todo mundo sentado, na cadeira. E agora, o que é que vocês devem fazer? Vamos todos ficar de olhos fechados. Então, cada um agora vai prestar atenção ao ritmo da respiração, da sua respiração. Então, ele vai começar a ter atenção e perceber de que maneira todos estão respirando. A professora vai pedir para que ele perceba a sua respiração. E a professora vai estar observando todos os estudantes. E agora? Vamos lá. Coloque a mão no coração, porque talvez na veia que fica aqui, no pescoço, talvez eles tenham dificuldade de encontrar. Coloque a mão no seu coração e sinta o batimento cardíaco, né? E eles vão procurar o peito ficar tentando localizar e entender cada batida. Mas aí no segundo momento, vamos mudar o movimento. Todos agora eu quero que fique batendo em cima da mesa. Bate bem forte, aumenta aí a batida. E eles batem repetidas vezes. E agora vamos todos parar. Preste atenção ao ritmo da respiração. Depois que eles bateram bastante, agora coloquem a mão sobre o seu coração e sintam o batimento cardíaco. Então ele vai novamente, como nessa atividade, você já está oferecendo essa orientação temporal. O que foi o primeiro, o antes e agora? Como é que você está? Como é que está esse batimento? Está do mesmo jeito? Será que mudou alguma coisa? Então, o que mudou entre esse primeiro exercício e entre esse segundo exercício? O que foi que mudou? Será que mudou alguma coisa? Então, eles vão começar a perceber e nomear para você. E aí você vai e acrescenta. Mudaram os ritmos vitais, houve mudança. Houve também na respiração. No primeiro, a respiração estava de uma maneira. E de que maneira? E agora? Então, observe que na própria colocação dessa atividade, você está trabalhando essa orientação temporal. E também o batimento cardíaco. Como foi que aconteceu? Está igual? Mudou alguma coisa? Então, eles vão começar a colocar e se perceber de uma maneira concreta. Ele está vivenciando esse momento. Então, outra atividade também para ele observar é quando se deita na grama, no pátio, na própria casa, ou nem precisa chegar a deitar. Fica em pé mesmo, vamos olhar o céu, como é que está agora? Está escuro. Se for à noite, ele vai perceber a diferença da cor do céu e o que é que tem no céu. E se for durante o dia, ele também vai perceber o que é que tem. E aí ele vai estar apresentando e às vezes relacionando
as formas das nuvens e colocando, nomeando. Aquela nuvem parece um algodão doce. Então, aquele outro parece um elefante. Quando se faz esse trabalho com várias crianças, cada um vai ter um olhar, vai ter uma percepção e vai estar organizado em uma orientação, definindo se é dia, se é noite, se é manhã, se é tarde, de uma maneira muito prazerosa. Eles adoram esse tipo de atividade. A orientação temporal tem alguns aspectos semelhantes à estruturação espacial. A criança se organiza de acordo com sua rotina: sono, vigília, o antes, o depois, manhã, tarde e noite. Crianças pequenas lidam com o presente, porém, desenvolvem uma compreensão intuitiva de tempo, não relacionada ao relógio ou ao tempo cronológico. Então, estão incluídos na estruturação do espaço temporal, vamos ver o que é que tem, estão incluídos os dias, semanas, meses, anos, estações, o caráter irreversível, que é o que já passou e ela vai e traz para o seu presente, o tempo subjetivo, que são os momentos vividos, percebidos, como momentos de prazer ou de aborrecimento. Eles também colocam que hoje, ou ontem, ou amanhã, dependendo da sua experiência e sua rotina, eles vão colocar que não gostou, que amanhã papai bateu, que amanhã mamãe bateu e me colocou ali para pensar, mas aí eu não fiz nada, eu só joguei. Então, ele vai estar sempre com essa troca e a família vai estar, não foi amanhã não, foi ontem. Porque papai bateu, deu uma palmadinha na sua mão? Porque você pegou o brinquedo e jogou. Não pode. Papai já explicou, mamãe já explicou. Então, traz essa orientação temporal que está em construção e fala que não foi amanhã, que o amanhã ainda vai chegar. O tempo objetivo, que também é quando se trabalha matemática, horas de refeições, atividades específicas, ou seja, hora de refeições, por exemplo, geralmente existe uma rotina em nossas casas. Então, existe o momento do café da manhã, existe o momento do almoço e existe o momento do jantar, existe a hora do lanche. Então, essas horas específicas, ninguém vai abrir os olhos e já vai querer tomar um sorvete que seria para sobremesa. Então, ele já vai se relacionando. Isso acontece? Deve acontecer em algumas casas. Não é o comum, mas pode acontecer, porque a rotina da casa, cada um é quem faz. Mas o natural, o que é que vamos comer pela manhã? Será que é o sorvete? Será que é para abrir um pirulito? Então, eles já começam a ter essa organização. Sabe que o café da manhã, há quem fale que eu estou tomando café da manhã meio-dia, mas é o comum, é o natural. Então, já organiza essa orientação temporal, nomeando, colocando, explicando, que ele aí vai começar a perceber e a entender como isso realmente é organizado na vida. Temos aqui alguns exemplos que também utilizamos em sala de aula como suporte. Por exemplo, aqui, quando utilizamos uma figura como essa, ele vai ter acesso a essa primeira aqui, tá? Aqui. Pronto. Então, existe aqui uma sequência. Então, como é que vai acontecer essa sequência? O que foi que aconteceu primeiro? Então, vamos contextualizar, vamos fazer uma leitura de imagem e vamos falar o que foi que aconteceu primeiro. Vamos nomear esse ursinho? Então, ele já começa a dar um nome ao urso. O que é que o urso tem? Então, o que foi que aconteceu? Então, isso daqui é uma sequência de organização que ele vai fazer uso utilizando a sua vivência, a sua rotina, que o que é que ele faz primeiro? Ele primeiro se toma banho, depois vai se sujar, ou vice-versa. Então, assim, ele vai estar sempre utilizando e aproveitando aquele conhecimento da sua rotina. Então, ele vai levar isso para a escola e vai fazer uso exatamente
disso. Mas aí, vamos continuar com essa conversa no nosso próximo momento, ok? Tchau, tchau, te aguardo lá.